Olá, boa noite. Como prometido, voltamos mais uma vez aqui com vocês para nosso bate-papo de sexta-feira, né? Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio necessário, né? Principalmente nos nossos dias, entre o corpo, a doutora Bia. Deixa eu ver se eu acho a doutora Bia aqui. Vamos enviar um convite para a doutora Bia. Necessário, né? Esse equilíbrio, porque os dias que nós estamos vivendo são dias e quando a gente não tem esse equilíbrio, fica bem mais Boa difícil. noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus, tudo na paz. Que bom. Eu já mandei lembrete para a Guicelmar, ela disse ok, mas não sei se ainda está terminando algum atendimento. Vamos ver se ela entra. Porque a 3, a 4, para ficar mais interessante, né? Mas É, é vou mandar um verdade. aviãozinho aqui para algumas pessoas. Isso, eu vou Vamos, mandar também. vamos Ai, ver. Vamos soltar aviãozinho? boa noite a todos, né? Nós somos aqui do Instituto Priorize Psicanálise. E vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é o equilíbrio, né, entre corpo, mente ou alma e espírito, o quanto isso faz toda a diferença. E principalmente nos nossos dias, né? Que são dias bem trabalhosos, Nossa, muito, corridos, muito. que a gente tem que conseguir dar conta de tudo. Então, muito importante cuidar Sim. do emocional, cuidado espiritual, porque o físico já é esse corre-corre, né? É, Então, mesmo assim a gente tem que cuidar, né? Não tem jeito. mas acho que todo mundo lembra de cuidar do físico, mas não É lembra verdade. porque tem uma dor aqui, um problema ali. Agora, do emocional e do espiritual, É por isso que nós verdade. estamos aqui, né? Verdade. Eu mandei aqui aviãozinho para algumas pessoas, aí vou botar aqui o tema, o grande desafio dos nossos dias. Tanto para homens quanto para mulheres, mas a mulher ela é mais assoberbada devido à quantidade de tarefas, né? Principalmente quem é mãe, tem criança pequena, trabalha fora, Sim, dá conta de tudo ao mesmo tempo e se manter linda. verdade, verdade. Mas aqui é um chamarisco, né? Mas, Um alerta, né? sim, é um alerta. É É um porque alerta porque acorda, senão vai ficar complicado. nos consultórios nós vemos muito isso, né? Que a mulher tem que dar conta porque o marido não quer mulher feia. Eles reclamam, mas eles não veem o quanto elas trabalham ou até que para que elas se cuidem, né? Precisa de dinheiro, né? Então Sim, é um combo, né? É um combo. sim. É muita Então, esse coisa. é o nosso tema, né? O grande desafio dos nossos dias, equilíbrio entre corpo, alma, ou emoções, ou mente e espírito. E o que isso tem a ver com a psicanálise, né, professora? Tudo, tudo a ver com a psicanálise, né? Saúde mental, ela está conectada à saúde física e à saúde espiritual. Apesar da psicanálise ela ser laica, né, ela não ser teoricamente ligada a nenhum segmento religioso, a gente sabe que nós somos um trio, né? Nós somos Tem tricotômico, onde temos um espírito, uma alma, tricotômico, um corpo. exatamente. Então é o que você estava falando. A gente cuida, querendo ou não, tem que cuidar do corpo. Se tu não cuidar do corpo quando
mais cedo, quando chegar na melhor idade, vai ter que cuidar, senão vai ter muitas dores, né? Muitos problemas. E o espírito, as pessoas procuram, né, tratar, outras não fazem muita questão, não acreditam em nada. Selma entrou. E. A Selma entrou. Oi? Selma entrou. Ah, então você manda o convite para ela, porque o controle é com você. Peraí, deixa eu achar a Selma aqui. Eu nem vi. Ah, vi ela agora aqui que ela botou boa noite. Gente, entrou uma poeira aqui no meu olho. Mandei, Selma. Vê se chegou aí. Vamos ver mais uma na sala. Se Mais não uma na chegou, sala. Selma, você pede para entrar. Você manda para mim pedindo para entrar, para participar. Vai ser legal. Ai, tô animada, tô animada. Vamos ver se ela vai conseguir aí. Será que Ela vai? mandou pedido. Pera, ela mandou pedido. Aceitei. Vamos Ah, ver beleza. se Vai dar ela vai certo. aparecer. Não, não vai dar certo. Ó, viu? Hoje tá uma benção. Oi! É, Boa que boa Noite! Vocês noite! estão me ouvindo bem, gente? Sim, Sim, você tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. que Ó, legal que seja os dois bem. conseguiu. Olha, É legal, verdade. né? Legal. Uma pena, a Andrea tá muito atarefada e eu nem conversei com ela porque ela tá bem, tá trabalhando sábado, né, num projeto, tá com uma viagem missionária para fazer também, então, né, achei melhor ela relaxar um pouquinho agora e depois a gente faz com quatro e assim vamos, né? A nossa Mas telinha vai ficar recheada de flores. ah, vai, legal, né? Que bom que conseguimos. Bom, nosso tema é esse, né? O grande desafio dos nossos dias, equilíbrio entre corpo, alma, que são as emoções ou mente, né? E espírito. E como professoras, né, do Instituto, cada uma de nós, eu queria que falasse um pouquinho da importância disso, porque eu acho que cada uma de nós, antes mesmo de chegarmos, né, ao patamar de professoras, de doutoras dentro da área da psicanálise e outras áreas, a gente também passou por esse desafio, né? E até hoje a gente tenta esse equilíbrio do corpo, né? Por exemplo, eu estava sedentária. Ontem eu comecei com atividade física mesmo, né? Acompanhando um personal de casa. Nossa, parecia que eu tinha levado uma surra de madrugada, de tanta dor no corpo. Mas não tem jeito, tem que fazer, né? Tem que fazer porque eu já estou na melhor idade, se eu não fizer agora, vai ser pior. Então, a gente tenta manter esse equilíbrio, né? Então, eu queria que cada uma falasse um pouquinho para que a gente pudesse levar luz para as pessoas que estão aqui nos assistindo, as que vão entrar, as que vão ver depois, que eu acho que é importante, né? Acho interessante a gente começar pela Guilmar, porque é uma honra ter você pela primeira vez, porque olha que luta, hein? Pra É, conseguir. Ai, meninas, boa noite. boa Prazer conhecer noite. pessoalmente, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme Chagas, né? Eu sou enfermeira, sou psicanalista clínica e eu tenho me aprofundado aí um pouquinho na questão do TDAH, porque eu sou uma pessoa que vive com TDAH. Então, hoje eu trabalho nessa questão do manejo do TDAH, principalmente voltado para o universo feminino. E me especializei um pouco em feridas emocionais, então eu trabalho em cima dessa questão das feridas emocionais. E venho aí estudando, né? Hoje eu estou cursando doutorado, né, em psicanálise, então é um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar desse tema, né? Que é um tema que tem atravessa todas nós, né? Não tem como, né? E aí a Bia está aí perto de mim, ela sabe, né, que eu estou chegando na melhor idade, né? Estou com 49 anos e eu comecei a ter problemas com o climatério, né? Então,
esse climatério me deixou bem descompensada nas minhas questões de saúde mental, né? Porque, e aí é bom a gente falar da gente, né? Porque eu curso junto com o TDAH, né? Eu curso com um transtorno de ansiedade generalizado, então eu manejo tanto um transtorno de ansiedade com o TDAH, e aí de quebra entra aí toda essa loucura dos hormônios do climatério, né? E eu estava bem descompensada, meu corpo estava somatizando muito, e aí eu precisei, né, buscar um profissional especializado. Hoje eu estou fazendo reposição hormonal, né? O ginecologista não queria, e aí o endócrino acabou decidindo. E é isso, né? Então, assim, a gente tem que tratar realmente do corpo, da alma e do espírito, porque um acaba atravessando o outro. Não tem como fugir disso, né? Ontem mesmo, essa semana, eu estava fazendo um atendimento numa mulher que é TDAH, e ela estava com muitas questões. E ela é cristã também, né? E aí foi muito interessante, porque nós tínhamos tido atendimento da parte da análise ali, da terapia. É uma menina que tem assim, uma vida muito controlada em questão de alimentação, atividade física e tal. E aí foi interessante que no final ela fala assim para mim: eu preciso de alguém para orar por mim, porque eu acho que é espiritual. E aí eu fui conversar com ela, né? Eu mandei uma mensagem para ela. E aí fiz o que ela pediu, né? Que foi orar por ela. E no final eu descobri que ela não estava cuidando do lado espiritual dela, né? E aí no dia seguinte foi muito interessante que ela me manda uma mensagem e ela fala para mim: ai, Gui, aquela sua oração foi fundamental. E aqui a gente não está falando de religião, né? E ela foi buscar dentro daquilo que ela acredita, a espiritualidade dela, e ela disse que tá bem, estava feliz porque ela tinha ido na igreja e tinha se reconciliado, tinha melhorado 100%. Então, assim, é um caso, né, bem recente da importância que a gente tem de tratar, né, do corpo, da alma e do espírito, né? Eu falo que nós somos seres trinos. Não tem como, né? Não tem como, né? Ninguém consegue viver. É uma roda, né? Sim. Não tem como dissociar, Sim, trabalhar com os três. sim. E agora, falando eu, né, sobre os dias que nós estamos vivendo, o que a gente percebe, não só no dia a dia, que devido a essa correria, devido a Jesus não tratar mulher no climatério, ou esse excesso, né, de notícias, de novidades que nós temos, que na verdade nós não conseguimos nem acompanhar, né, de tantas notícias novas, tantas novidades em todas as áreas. Isso afeta o nosso emocional, certo? Sim. E afetando o nosso emocional, quando a gente não cuida, afeta o nosso sistema imunológico. Né? E eu tenho me debruçado muito sobre o sistema autoimune, porque eu tenho uma doença autoimune, eu tenho Hashimoto, né? Então, tenho me debruçado muito sobre isso, e eu vim descobrir, com doutores da área da endócrino, oncologistas e tudo mais, que tem como você controlar a autoimune. Porque geralmente quem tem autoimune tem um hipotiroidismo, que antigamente as mulheres nem faziam exames, então todo mundo tinha problema na tireoide, mas não sabia. Né? E aí os médicos, na maioria das vezes, tratam do hipotiroidismo com levotiroxina sódica, né? Que é o T4, mas não tratam o autoimune. O autoimune, ele envolve tudo, inclusive o nosso emocional. Entendeu? Porque o nosso emocional desencadeia urticária crônica, psoríase, outras doenças que vão somatizando a que você já tem, a que deu origem à autoimune. E eu vim descobrir hoje, meninas, que eu acho interessante, tanto para vocês quanto para quem está nos ouvindo, que a suplementação, ela controla, ela consegue controlar o teu sistema autoimune. Só que os médicos eles não suplementam para tratar o teu sistema autoimune. E não é só sair suplementando. Tem uma ordem.
E essa primeira ordem é tratar do nosso segundo cérebro, que, né, a gente sabe, mas muita gente não sabe, que é o intestino. É o intestino. Se você tiver com o intestino impermeabilizado, ou seja, ele deixa passar proteínas, né, o que não tem que passar, e vai para o seu sangue, para a corrente sanguínea. Então, daí encadeia vários outros problemas, que às vezes você corre médicos e mais médicos, toma remédios e mais remédios, e não adianta. E com a suplementação você resolve. E se você não suplementar, aquilo vai afetando o teu emocional, o teu emocional vai afetando o autoimune e fica numa cadeia que uma coisa puxa a outra e você vai se desequilibrando, né? Porque você já não sabe mais o que fazer, você não é a mesma pessoa, você não sabe como agir, né? Então é muito importante a gente falar que o emocional, ele altera também o autoimune, o sistema imunológico. E que para tratar o sistema imunológico, além de terapia, né, que a gente precisa para tratar as emoções, a suplementação, que eu não vou falar aqui quais as suplementações, né? Mas é ideal e tem saída. Tá? Basta você buscar em artigos e com médicos mesmo, neurocientistas, porque eu sou neurocientista, né? Então eu busco com alguns médicos também. Então, você tem a solução e você consegue amenizar as suas emoções. Porque às vezes você está em terapia, mas você fica assim, poxa, mas eu estou em terapia, mas estou cheia de urticária, eu estou muito estressada mesmo em terapia, tenho que tomar um antidepressivo ou então um ansiolítico. E às vezes, se você for ver, aí você tem que fazer exame, né, para ver seu zinco, seu cálcio, seu magnésio, selênio, vai aquela turminha toda, né? E aí você descobre que o seu problema está ali. E você construindo, reconstruindo aquilo, junto com a terapia, a sua parte emocional, né, vai se ajustando. A parte emocional se ajustando, você cuidando da espiritual e buscando cuidar do corpo, você fica tranquila. Você tem uma qualidade de vida excelente. Aí vem as notícias ruins, mas você consegue digerir. Enquanto que se você não estiver bem, espiritual, emocional e físico, você não consegue. Você começa a pensar várias coisas, viver no amanhã, né? Viver no amanhã. Tudo, né? Sim, e o viver no amanhã, nos nossos dias, é ainda mais difícil do que no passado. Porque no passado, eu acredito que a Bia vai concordar comigo. No passado, a gente tinha mais ou menos, porque correto a gente não sabe, né? Deus nunca nos permitiu isso, saber como vai ser o amanhã. Mas a gente tinha mais ou menos uma noção. Hoje em dia, é surpresa. É totalmente surpresa o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Sim, Então, essa por que eu instabilidade, quis falar? Por que eu quis falar do autoimune? Porque o nosso autoimune está sendo muito atacado. E ele prejudica, a Bia sabe disso. Ela sabe por que eu estou falando isso, né? Ele prejudica o nosso emocional, que prejudica o nosso corpo. Eu tive uma urticária crônica que começou no emocional, no sistema autoimune, entendeu? Nas emoções, que foi para o corpo. Então, até você conseguir resolver, eu tive que andar para trás, eu tive que vir do corpo para a alma, que são das emoções, e orando também, espiritualmente, então para juntar, para conseguir, né, equilibrar. E por isso que eu estou falando, porque esse equilíbrio é necessário, mas às vezes para a gente descobrir como nós vamos equilibrar, né? Terapia, uma boa alimentação, um sono adequado, a busca da sua espiritualidade, cuidar do sistema autoimune e por aí vai. Falei muito, né, gente? Fala, Gui, que você ia falar, você ia complementar. assim, falando isso que você falou é muito importante, né? Assim, o intestino é o nosso segundo cérebro.
E eu sempre brinco, né, assim, essa questão. Eu sou uma caixinha de Pandora, né? Porque eu sou operada de bariátrica, então eu sei muito bem o que é o intestino e a deficiência de vitaminas que ele causa, que ele traz. Sim. E o autoconhecimento, né? Às vezes a gente não tem um conhecimento do nosso próprio corpo, né? Do nosso próprio funcionamento quanto corpo, como E sistema. E você, aí eu como falo enfermeira, tem total conhecimento para falar para a exatamente. gente. Exatamente. E aí, assim, eu falo do lugar de enfermeira, né? Dentro do conhecimento técnico científico, né? Porque às vezes você, por exemplo, às vezes o paciente está com um quadro de depressão e aquela depressão, ela não é uma depressão neuroquímica, Sim. entende? Ela está sendo exacerbada ali por alguma outra situação. E aí, às vezes, pode ser uma anemia, né? Pode ser alguma outra coisa que está exacerbando os sintomas da depressão. E aí, a correção dessa depressão nem sempre vai ser com uma medicação, um psicofármaco. Vai ter que corrigir essa anemia. E aí eu posso falar, porque a senhora falou agora aí, né, da questão das Sim, vitaminas. Laura, meu Deus. Não, você. Eu fiz 45 anos e não saio deles mais. Ai, meu pai. E aí, assim, eu fiz agora Eu sei que quando eu tô bem atacada da anemia, porque eu já conheço o meu corpo, eu aprendi a me conhecer, então eu falo Sim, é muito muito isso para as importante. pessoas. As pessoas têm que se conhecer, né? E quando eu falo nem o cérebro, as pessoas acham que terapia, né? Quando eu começo a explicar ali o desenvolvimento, o que é uma neurodivergência, o que é o TDAH, o que acontece no cérebro, as pessoas ficam porque não sabem, né? Não sabem o Sim. que acontece com o próprio corpo. Então, assim, falar do corpo é cuidar da integralidade, né? E aí o Ministério da Saúde ele traz um conceito muito interessante, que nós somos indivíduos biopsicossociais. Então, nós temos que cuidar de todas as vertentes. E nem sempre a gente faz isso, né? As pessoas... E E não hoje a tem gente... acesso, né? E isso que eu ia Não tem. falar. As pessoas não têm acesso, né? Aí, essa É, questão de reposição, né? De suplementação. Infelizmente, o Sistema Único de Saúde não tem isso para as não tem, pessoas, não tem. né? E É, aí as por pessoas exemplo, ficam muito aquém. você como enfermeira, nós como psicanalistas e outras áreas também, buscamos conhecimento, né, para tratar. Eu sou naturopata também, né? Então, para tratar das pessoas com essa suplementação, e comecei por mim, entendeu? Então, a minha Uhum. busca começou por mim para ajudar as pessoas também. E Mas a foi o que medicina aconteceu comigo, né? integrativa, por quê? Suplementação. Só se fala em medicina integrativa. Mas aonde você vai achar? Exatamente. Assim, até tem, né, políticas públicas voltadas para isso, só que, infelizmente, o Sistema Único de Saúde não tem pernas. Existem políticas públicas, né, de práticas integrativas, complementares e tal, Mas não mas dão conta, não dá Marcelo. conta, né? Porque o que acontece, né? É muito interessante, né, a gente falar sobre isso, porque, assim, eu sou enfermeira de saúde da família, né? Eu sou especialista em saúde da família e comunidade e saúde mental. Então, a atenção primária à saúde, ela é a porta de entrada para o sistema único de saúde. O usuário, ele entra ali, na atenção Sim. primária. E a proposta do SUS, né, para o Programa Nacional de Atenção Básica, a proposta é trabalhar promoção e prevenção à saúde. Então, a gente promove e prevê. Como que a gente faz isso? Com educação em saúde, né, e as tecnologias leves que a gente tem ali. Sendo que hoje nós temos uma população extremamente adoecida. E aí essa população ela já chega no serviço já com as infecções e as patologias instaladas. Então você começa a enxugar gelo. Você nunca consegue promover e prever. E aí é muito interessante falar sobre isso, né? Porque eu estive do lado da saúde durante muitos anos, como docente, como enfermeira de saúde da família. Eu estava dentro do território que a gente chama, na casa das pessoas, e eu fiz alguns estudos sobre isso. Hoje as pessoas chegam, é medicada, não sabe para que é medicada,
não tem a mínima orientação da medicação que ela está recebendo, não tem o conhecimento do seu corpo quanto sujeito, né? Não é respeitada essa individualidade. Quando uma política diz que o cuidado ele é compartilhado, então o usuário tem que saber, a gente chama o usuário porque no serviço Pelo de atenção menos primária deveria saber, né? e não sabe, né? Então, assim, a máxima. Os meus pacientes, quando chegam para mim no meu lugar de terapeuta, e eu digo que eu tenho uma facilidade, assim, eu sou abastada, né? Porque como eu conheço um pouco de farmacologia, então eu tenho muita facilidade de explicar. Então, assim, às vezes eu pergunto para os pacientes, por que você está tomando essa medicação? Ah, eu tomo o carbolite, mas eu não sei. Você sabe o que é o transtorno bipolar? Não sei. Falei, você sabe o seu tipo de transtorno bipolar? Não sei. E aí eu tenho que parar com a pessoa e explicar para ela como que funciona, o que que acontece. E fazer, às vezes, uma nova avaliação, porque às vezes não tem nem necessidade daquela medicação, né? É uma hipermedicalização, né? Então, assim, nos nossos dias, as pessoas estão tão imediatistas. Eu até botei um Reels no meu feed essa semana, porque eu estava fazendo uma pesquisa. Eu gosto muito, né, de pesquisa. E aí eu estava fazendo uma pesquisa sobre a crise no Brasil na saúde mental, né? E aí eu achei um dado que diz que 472 mil pessoas acessaram o INSS, foram afastadas por doenças mentais, por transtornos mentais. E é uma crescente. E tem classes profissionais que são, assim, estão no ranking, né? Uhum. E aí, assim, e a gente vive cada vez mais o excesso de tela, né? O dia a dia. E aí, assim, uma coisa que eu trato muito com as minhas pacientes, que é uma coisa que eu faço, é o autocuidado, é o autopolimento, sabe? O autoconhecimento, o domínio do seu corpo. Porque eu acho assim, porque como eu vim da educação, e a atenção primária à saúde trabalha muito educação, eu compartilho cuidado. Porque nada melhor do que a pessoa decidir o que ela quer para ela. E outra coisa, porque às vezes a medicação que é boa para você, não é boa para mim, não é boa para mim. Se você conhecer o seu corpo, você vai saber. Sim, por exemplo, eu fiz com a Bia agora, a gente lançou pelo Instituto, né, o curso de sexualidade para mulher. E eu trouxe um capítulo voltado só para o sistema feminino, para a mulher entender o que ela tem no corpo dela, porque as mulheres não se conhecem, né? Era muito interessante que eu orientava muito minhas pacientes quando faziam preventivo, porque eu fazia coleta de preventivo e eu falava para elas, você coloca o espelho, você se olha, você se toca, as pessoas não fazem isso. E isso também é saúde mental. As pessoas acham que saúde mental é quando você está perturbado, você está doido. Não. Uma boa qualidade de vida, uma boa gestão do corpo é saúde mental. Né? Então, assim, eu tenho visto as pessoas muito, muito imediatistas, muito comparativas. Né? Hoje mesmo, se eu não tivesse, gente, eu confesso para vocês, se hoje eu não tivesse domínio e conhecimento do meu cérebro, como ele funciona, hoje tinha sido um péssimo dia para mim. Por quê? Porque o meu TDAH, ele me burlou, e a Bia sabe muito bem como que é, e ela vive mandando bilhetinhos para mim. Eu botei na minha cabeça que 15 anos era no sábado e 15 anos foi ontem. Entende? Uma pessoa de muita importância para mim. Fiquei triste, fiquei chateada, mas eu falei, gente, eu preciso me autoacolher, isso não é o fim do mundo. Mas por que eu consigo? Porque eu sei o que eu tenho, eu sei como o meu cérebro funciona, eu sei como eu funciono. Então, cuidar das 3 áreas do nosso corpo, você até consegue identificar, gente, quando é algo espiritual, quando é algo no corpo, como é algo na alma, né? Até quando você está começando a desenvolver alguma coisa, opa, não é por aí, você consegue fazer sua autoanálise, né? Sim. E aí a sua escuta vai ficando depurada, né? Você começa ali a entender o que é seu, o que é do outro. Sim. Né? Hoje eu conversei com uma pessoa e ela falou assim para mim,
houve uma situação, ela estava dentro de uma sala, num curso, e ele tem sigilo. Só que ela, sem querer, abriu o microfone, ela não estava falando nada demais. E aí uma das pessoas que estavam na sala saíram chateada porque ela tinha visto simplesmente uma criança passar. E aí essa pessoa conversando comigo falou para mim, eu fiquei muito chateada, porque a fulana, que é a mediadora do grupo, falou, eu te entendo, eu escutei ela falando, eu te entendo, eu te entendo. Só que ela falou para outra, eu te entendo. Mas essa pessoa que conversou comigo falou, eu concordo com você. Pensou isso, né? E aí eu conversando com ela, eu falei, olha só, ela disse que ela entendia o outro lado. Não que ela estava concordando com o outro lado. Aí ela, eu não Por tinha isso que tem pensado aquela nisso. frase que vocês já devem ter ouvido muito, né? A gente vê muito em posts na internet de uma forma geral, que é, eu sou responsável pelo que eu falo, não Sim, pelo que você entende. Porque às vezes eu sim. falo uma coisa e você entende outra, Sim, aí eu né? falei para ela, eu falei, você estava dentro de uma sala e era um grupo de esses grupos terapêuticos que tem. E eu falei, a pessoa está falando dela, não estava falando de você. Ela estava doente, ela está doente na alma. Só que isso não pode te afetar. Então, assim, então, o quanto que e as pessoas não valorizam esse lugar de escuta, né? Por quê? Porque quando você está ali num lugar de fala, e até pelo troca mesmo, você consegue se escutar, Sim. né? E as pessoas não se escutam. Então, E é muito bom quando você ouve alguém que você está cuidando. Eu ouço muito isso. Ontem mesmo eu ouvi, quase no final de um atendimento, a paciente falou assim para mim: eu estou sentindo uma paz aqui, me traz uma paz. Então, uhum, ela depois de se ouvir, né? Depois de essa fala dela que eu já ouvi outras vezes, que aí entra também o espiritual, né? É, uhum. a gente que é profissional, isso não tem preço, porque não é Não, dinheiro, entendeu? É o cuidado que você percebe que você está no caminho certo, E né? Que você você está proporciona o outro, né? sim. Então, isso para mim é muito gratificante, muito. sim. Tem uma E coisa aí falar. que vocês falaram, só para eu não esquecer, vocês duas Aham, falaram uma coisa bem interessante, né? Até que Guilherme falou ainda agora e você concordou, que é a questão do alinhar, né? O corpo, alma e espírito. A gente só consegue fazer isso, por isso a gente trouxe, né? Eu concordei de trazer esse tema, quando a gente se autoconhece. Vocês duas estão falando aí bastante de autoconhecimento. E autoconhecimento, quando a pessoa não consegue sozinha, porque eu vou te dizer, sozinha é muito difícil por conta das demandas do dia que a gente tem que vir para esse lugar que a Guisselmar falou e que você falou, esse lugar de escuta. Valorizar ali os seus 50 minutos de terapia, os seus 60 minutos de terapia, os seus 40, 45 minutos de terapia. Por quê? Porque ali tem um profissional preparado, um profissional gabaritado, um profissional que estudou e que estuda para poder orientar e te impulsionar a se autoconhecer cada vez mais. Porque a gente se autoconhecendo, a gente identifica os gatilhos que nos desestruturam no lado espiritual, aí a gente identifica que é um ataque espiritual, a gente vai ver as percepções, os gatilhos do emocional, então a gente vai lidar ali com a mente, com a alma, vai trabalhar, vai pedir ajuda, vai marcar lá uma sessão além daquela que você já tem agendada na sua rotina, e se poxa, a minha imunidade está baixa, a minha mente está legal, o meu espiritual também está bem cuidado, o que, que eu estou fazendo de errado aqui com o meu físico, né? Que é a alimentação, que é a ingestão de água, o exercício físico, e tudo isso em terapia, com auxílio de um profissional, você consegue perceber melhor. Você não perde tempo, não perde tempo. sim. Fala, É. Guilherme. Não, é assim, o que eu queria pontuar, né, é essa questão do mundo, dos nossos dias, sabe? Assim, nós estamos sendo muito atacados na Sim, mente de uma maneira subliminar, sabe?
E é interessante, né? Porque a palavra de Deus diz, né, que os nossos olhos, ele é a janela da alma, né? Nossa, Então, assim, as pessoas estão sendo muito atacadas na mente, porque cada vez que passa, né, o mundo ele te exige mais performance, né? Você tem que performar como mãe, você tem que performar como esposa, você tem que performar como profissional, né, como filha. E falando assim, que eu puxo para o lado que eu hoje tenho atendido bastante, que é as mulheres, né? As mulheres, elas vestem várias personas, né? São várias frentes que a gente, muitas das vezes, tem que tem que estar. atuar. E o mundo, ele acha que a mulher tem que dar conta. E aí, infelizmente, isso veio, né, com a questão do feminismo, né? E aí existe um grande duelo aí, né? E aí eu falo o seguinte, né? Quando a gente olha para a mulher, né, a mulher é aquela que acolhe a vida. Então, se uma mulher não tem consciência de quem ela é, do eu dela verdadeiro, ela está enfadada a trazer uma vida já enferma, na alma. Sim. Você entende? Quando você atende, eu não sei se você atende também pacientes idosos, que eu atendo Uhum. pacientes idosos também, eles chegam a uma certa idade que muitos chegam para mim e falam, Meg, o que que eu fiz da minha vida? Eu joguei minha vida fora. Olha só, né? Você já recebe uma pessoa. Isso que eu falo de idade é 80, 70, entendeu? Uhum. E eles arrependidos, por que não acordaram antes? Por que que não fizeram terapia antes? Porque não foram independentes. Além de ter essas tarefas, você tem que ter a sua independência, você tem que ser o seu eu. Você não Sim, pode, fulano, faz isso, é isso, e você seguir. Não, né? Você tem que analisar, refletir, debater, mas você tem que ser você. é. E eles Eu acho de percebem que extrema, viver a vida inteira sem ser eles. eu acho de extrema importância, sabe assim, é urgente as escolas de nível básico, né? Ali o ensino básico, ali o fundamental um, Hoje. incluir, né, na agenda uma disciplina voltada para a inteligência emocional, né? Não Porque tem Mas escolas que você até sabia que já é obrigado? Não, já é obrigado, isso é tem, lei. mas Só que, o que que as, acontece? Até o as primeiro, editoras que eles pegam, os livros que eles pegam, não, ou então os profissionais que aplicam. o primeiro a trabalhar inteligência emocional, ele tem uma escola sobre isso, e desde o infantil foi o doutor Augusto Augusto Cury, que vocês Cury, conhecem muito bem, né? Tem até, nós estamos no Rio de Janeiro, tem uma escola que há muito tempo, há muitos anos atrás, já falava de inteligência emocional por conta dele, que é uma escola que tinha em Bento Ribeiro, né? Um bairro da Zona Oeste, né? Não sei, Bento Ribeiro, Marechal, alguma coisa assim. Agora é obrigado, mas aí o que acontece, que é o que a Meg falou, não é nem editora, algumas empresas criaram programas com apostilas e tudo mais, aí vem Líder em Mim, vem não sei o que, não sei o que. Só que assim, eu atendo, né, criança, atendo jovenzinho, e alguns têm a aula de inteligência emocional uma vez na semana, um tempo de aula uma vez na semana, lá no quarto ano, no segundo ano, no terceiro ano. Mas aí tá, o que que você fez? Qual foi o debate? Gente, é só para dizer que está fazendo, porque não. Mas agora vamos parar e pensar, quero que vocês duas me respondam. Como que uma professora que não faz análise, não participa de terapia, não está emocionalmente equilibrada, vai trabalhar com inteligência emocional numa sala de aula? Não tem como. Desafiadora, né? Que a Tem sala que de aula ser está assim. isso, tem que ser para pessoas preparadas para trabalhar com inteligência emocional naquele momento da aula, sim, entendeu? é interessante isso, né? E aí, dentro da saúde da família, a gente tem um turno que a gente trabalha, programa de saúde na escola, onde a saúde vai para a escola e traz alguns temas.
E eu sempre, né, desde enfermeira, antes de fazer psicanálise, eu sempre fui apaixonada pela saúde mental. E eu sempre trazia essas questões. Gente, eu não sabia se eu tinha que acolher os alunos e os professores. Porque no final das contas, quando eu terminava, estava todo mundo chorando. Então, como que uma pessoa doente na alma Sim. vai conseguir Isso que eu cuidar, vou dizer. Não tem né? condição. Não tem condições. Então, assim, eu acho que essa semana, né, com esses estudos que eu estava fazendo aí, desses levantamentos, desses dados estatísticos, eu fiquei pensando, né, sobre a nossa responsabilidade nesse lugar que a gente está para esse tempo. E olha que vai aumentar muito, hein? Sim, Tanto a nossa responsabilidade como a demanda. a Organização Mundial da Saúde diz que até 2032, todos vão precisar de um terapeuta. A Organização Mundial da Saúde já identifica isso, né? E aí vem as questões sociais, né? As questões econômicas, cultural. Então, é muito urgente falar de saúde mental e de trazer a conscientização das pessoas, sabe? Que as pessoas têm que cuidar do corpo, da alma e do espírito. E as pessoas acham que falar de espírito ainda hoje é um tabu, né? Principalmente em alguns lugares, em algumas situações, é como se você não pudesse fazer isso. Eu achei muito interessante, porque desde quando eu comecei a psicanálise, eu tenho muita tranquilidade e eu sei quem eu sou, eu sei meu propósito de vida nessa terra, então Isso é muito importante. eu vim muito certa do que eu estava fazendo. Então, o que é bom eu retenho, o que não serve para mim, eu deleto. E eu ouvi alguém, uma pessoa que estava caminhando, que a gente está caminhando junto, tá? Não vamos deixar de caminhar junto, não. E é isso, é você ter consciência de quem você é, autoconhecimento e saber qual é o seu lugar ali no Porque nós espaço. estamos no mundo, somos seres sociáveis, a gente lida com todo tipo de E pessoa. aí, essa pessoa chega para mim e fala assim, mas você vai falar sobre religião? Porque a psicanálise não pode falar sobre religião. Eu falei, mas eu não estou falando sobre religião. Não é sobre religião. Eu estou falando sobre espiritualidade. E todo ser humano, ele tem uma espiritualidade. Porque você veio do macaco, eu não vim do macaco. E que são O eternos, né? espírito Espírito e sofreu alma são aqui. eternos, né? Então, meu filho, eu não sou um Walking Dead que fica andando por aí penado, não, gente. Eu tenho um espírito, né? E aí eu brinco muito com meus pacientes, que eu falo, gente, o problema é que a gente olha de fora para dentro, quando na verdade a gente tem que olhar de dentro para fora. Isso Porque aí, porque primeiro é espírito. nós somos um espírito que Temos temos uma uma alma e e habitamos. habitamos num corpo. Então, o corpo, na verdade, ele é a carcaça. O corpo, ele só vai dar a resposta do que o espírito e a alma estão projetando ali. O que está reverberando ali? Tanto é que a única coisa que morre é o corpo. A alma e o espírito seguem eternos, porque eles são eternos. Isso, e aí eu converso com as pessoas, eu falo, gente, o que é um sentimento? O sentimento é o sentir. Como que se constrói um comportamento? Você viveu uma situação de grande impacto emocional, aquela situação te trouxe um sentir, você sentiu algo, esse sentir te deu um sentimento, esse sentimento deu vazão a uma emoção, essa emoção trouxe um pensamento, e você pensou e você fez. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. É a máxima análise, né? Você tá entendendo? Então, e aí as pessoas não entendem isso, né? Então, assim, falar desse cuidado na integralidade, e aí isso é SUS, isso é a Organização Mundial da Saúde. O indivíduo, ele tem que ser cuidado, tá lá na 8.080, na Constituição Federal. O indivíduo tem que ser cuidado na sua integralidade. Que não é, né? Sim. Está escrito, mas e a prática? Não tem como. Só que é aquilo, né? Não é. Nós sabemos que não é e a gente deu o nosso jeito. Nenhuma de nós é da alta sociedade, vamos dizer assim, né? Nós ainda não somos milionárias, mas damos o nosso jeito.
porque como vocês falaram também, é um tabu. Falar sobre saúde mental, mesmo com todos os alertas que têm sido feitos aí, é um tabu falar sobre vida sexual, principalmente dentro do segmento religioso. É um tabu falar sobre Tentativa de, propósito. É um tabu. que agora mudou o nome, tentativa de, outro tabu. A questão de falecimento, né, por suicídio é um tabu se falar sobre isso. Só se falou no Setembro Amarelo, tem até um psiquiatra que colocou há pouco tempo, Setembro Amarelo acabou, então ninguém mais comete nessa questão. É um tabu falar sobre isso, é um tabu falar sobre a verdade no olho a olho dos pais que não estão sabendo criar os seus filhos nessa geração. É um tabu, é um problema. Ai, vai ficar sentido. Ai, vai... assim, bem complicado. Não, e a hierarquia está terminando, né? A grande maioria. Você vê que tá ao contrário agora, né? Os filhos querem mandar nos pais. Não, sem nem falar nisso, não vou nem entrar nesse mérito, né? Porque a gente teve um episódio aí essa semana no consultório, né, com a colega que atende lá comigo hoje de manhã, ela estava falando que a outra viu na câmera que enquanto ela estava atendendo num consultório e a fono estava no outro, o paciente dela que chega muito antes para ser atendido estava agredindo a mãe na recepção. Quer dizer, né? Enfim. Mas nós vivemos uma sociedade órfã de pais vivos. Sim, Está instalado no nosso meio uma orfandade. Porque, mas se assim, não tiver escrito no Google como é que faz, não faz, né? e assim, o que acontece? E aí é uma cadeia, é uma sequência. Alguém precisa parar isso. Sim. E que esse alguém sejamos nós, né? Porque eu falo assim, são pessoas doentes que se unem a uma pessoa doente, aí gera uma outra pessoa. Eu já estava até falando no atendimento isso, né? Porque eu estou atendendo um rapaz que ele vai casar. E aí eu estava explicando para ele, eu falei, vamos refletir juntos? Né? Quem é você? Aí É uma grande pergunta, que tem uma pergunta-chave. Você pergunta isso, a maioria das pessoas não sabe responder. E eu gosto responder. de trabalhar muito dentro da questão da árvore genealógica. É uma coisa que eu gosto muito, porque é uma coisa que eu usava muito na saúde da família, em cima do que era um outro nome, que era o genograma. Né? Nós tínhamos o caso, que era o paciente, e a gente trabalhava o genograma. E aí eu trabalho muito isso nos meus atendimentos. Né? E eu falei para ele, quem é você? Eu falei, vamos lá. Você não é você, para começar a história. Aí ele, como assim, Gui? Eu falei, você é um extrato. Extrato? Eu falei, você é a junção do seu pai com a sua mãe. Só que a sua mãe, quando conheceu o seu pai, ela já era extrato de alguém. Então vamos lá, vamos falar de ancestralidade? Aí tem a sua mãe, que tinha lá a ramificação dela. A ancestralidade dela veio com tudo que ela tinha, culturas, valores, princípios, marcas, dores, veio ela. Aí ela vai e conhece o teu pai, que também tem a ancestralidade dele, que carrega todos os B.O. dele. Se juntaram e deu origem em você. Olha que coisa linda. Aí hoje você, carregando toda essa bagagem da sua ancestralidade, do seu pai, da sua mãe, vai se unir àquela lindeza lá. E também tem isso. Aí ele ficou me olhando e falou, Gui, que coisa horrível. Eu falei, mas é verdade. As pessoas esquecem que existe toda uma ancestralidade que vem. Né? E eu não sei se vocês vão concordar comigo, e o primogênito, né, é aquele que puxa. Né? Então, olha... E aí eu falo para ele, Gui, mas como é que resolve isso? Eu falei, então, que você tome a decisão de acabar em você. E essa decisão você está tomando. Porque você, eu não estou dizendo que os que vieram antes de vocês são algozes, não. Eles também foram vítimas. E nós vivemos uma sociedade que são vítimas, que fazem vítimas e se tornam vítimas e fazem falta vítimas. De conhecimento. Por falta de conhecimento. Né? E aí eu falei para ele, você está tendo um privilégio de entrar num casamento
com essa educação e essa inteligência emocional de entender quem é a pessoa que vai se unir a você, que tem uma personalidade, que tem um temperamento, que tem uma linguagem de amor. Muito né? importante. Então, assim, eu trabalho, eu fico assim, meus pacientes, eu termino a sessão e eles ficam assim, cri, 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 que eu boto todo mundo para pensar, porque a minha mufa não vai queimar sozinha, né? Porque eu falo, gente, a gente tem que parar e pensar. Nós somos seres pensantes. Sim. Só que nós somos moldados. E aí eu brinco, né? Eu falo, olha, você nasceu. Quem foi que te ensinou? Você não aprendeu a pentear o cabelo sozinho, você não aprendeu a limpar o bumbum sozinho, você não aprendeu a comer sozinho. Alguém te ensinou. Então, nós somos seres sociáveis e ensináveis. Né? Então, por isso que você tem que estar buscando esse lugar de autoconhecimento. Então, assim, eu gosto muito assim, de falar sobre isso, né? Sobre essa tricotomia que existe no ser humano. E as pessoas, ou elas focam muito nisso, ou elas focam muito naquilo, né? E tem aquela questão da idealização do corpo perfeito, e aí você vê... No momento, nós estamos na cultura do corpo. As pessoas pensam só no corpo, na aparência exterior. O Sim. interior, né? As emoções do espiritual. Sim. Tá na música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pois é. Pois é, né? E aí, Selfie assim... pra lá, selfie pra cá, só o corpo. Sim. E isso, as pessoas não gente. se enxergam, né? Sim, eu até peguei aqui o cronograma, né, do Instituto, que eu lembrei disso, esse autoconhecimento todo, essa conexão toda, a gente aprende com a teoria psicanalítica 2, que é a estrutura psíquica, né? Que é o id, ego e superego, consciente, pré-consciente e inconsciente. A gente começa a entender tudo isso e a gente compreende por que determinadas situações acontecem na nossa vida. E aí a gente não pode deixar de falar aqui a importância da psicanálise, né? A psicanálise ela não depende de nenhuma outra abordagem, ela é ela. E ela é um estudo profundo de quem é você, de quem nós Ela nos somos. traz autoconhecimento, tanto para a gente Nossa, quanto para nós clinicar. muito. Vou repetir, apesar de nós falamos aqui muito até da parte espiritual, porque nós temos um Deus único, nós cremos num Deus vivo, né? E pronto. Tem pessoas que não e tem pessoas que creem em outras questões. Essa não é a causa. Mas a psicanálise vai fazer você integrar, né? Não ficar vagando, né? Walking Dead, como ali falou, ali solto. Não, você vai tentar, pelo menos, integrar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ah, mas aí isso quer dizer que eu não vou ter problema? Nunca falaremos isso para você. O terapeuta que fala isso para você, ele é um grande charlatão. Nós temos problema todos os dias. A questão quando você tem isso alinhado, quando você se autoconhece, quando você faz terapia, quando você busca a profundidade de quem é você, né, a sua identidade nesse mundo, em Deus, e seja lá como for, o que acontece ao nosso redor e ao nosso derredor não vai nos paralisar. Como a Guisselmar falou aí, teve a questão, né, da troca, da confusão, ficou chateada, ficou abalada, porque é alguém próximo, mas ela compreendeu que existe uma limitação, então ela se acolhe e depois ela vai ver o que ela pode fazer para que isso não se repita em outras situações. Mas isso requer autoconhecimento, que não é da noite para o dia. Que não é em cursinho de 2 meses, que é com terapia. E a psicanálise nos dá um know-how tão grande que chega uma hora que você fica... Porque você chega à conclusão que não adianta, naquele momento, você tentar explicar, você tentar debater. Não adianta, tem situações, porque nós somos seres sociáveis, então nós temos a nossa própria vida, que nós estamos em determinados locais sem ser no setting psicanalítico. Então, onde ninguém conhece a nossa profissão, às vezes, né? Então, nós passamos também por determinadas situações, que tem horas que você olha e você diz, não tenho nada a falar no momento.
E isso é o autoconhecimento. Você sabe a hora que você vai responder, se vale a pena responder, se não vale a pena responder, se vão te entender, se não vão te entender, né? E tá tudo bem, porque você compreende que a pessoa ainda não chegou no nível do autoconhecimento que você chegou, Sim. Sim. que ela A precisa Bia de falou uma coisa terapia, aí, né? a Bia falou uma coisa aí muito engraçada, né? Eu sou uma sanguínea hemorrágica, então assim, então eu sou muito espalhafatosa. E eu estava numa conversa uma vez, e eu falava alguma coisa para essa pessoa, e essa pessoa vinha e já vinha com uma pedra, sabe? Já vinha com uma aspereza. Tipo, colocando palavras na minha boca. Até que um dia eu parei, olhei, eu falei, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou responsável pelo que eu falo. Se eu tenho consciência do que eu estou falando, para mim é o certo, e não está afligindo e ferindo a tua moral, meu querido, o que você vai pensar aí é um problema teu com seu divertidamente, porque aí você não está me ajudando. Porque eu já tenho que dar Legal conta esse, dos meus, legal esse com esse divertidamente. eu já tenho que dar conta dos meus divertidamente. Eu ainda vou ter que me preocupar com os seus. Ah, não. Ema, cada um com seus problemas. Aí a pessoa ficou me olhando assim, aí a pessoa, caramba, eu falei, mas gente, me ajuda. Me ajuda. Eu agora vou ter que pensar no que eu vou falar para ver se você vai interpretar da maneira correta. Que maluquice é essa, gente? É porque às Vai vezes você buscar está terapia. numa fala mansa, numa fala de amor, e as pessoas não compreendem. Então, Mas assim, isso é muito engraçado, meninas, porque eu nem sempre fui assim, né? Eu era uma pessoa Sim. muito medrosa, eu não tinha uma identidade forjada, eu me preocupava muito com o que as pessoas iam pensar, eu tinha medo de falar e ferir, então eu tinha síndrome da boazinha, né? Então, assim, o autoconhecimento ele vai trazendo você para um lugar de maturidade a ponto te dando de segurança, você. né, de quem você é. Eu brinco assim, ó, que hoje eu decido as guerras que eu quero guerrear. Não é qualquer guerra que eu quero guerrear, não, gente. Eu não sou Rambo. Essa história de Mulher Maravilha não é comigo. Então, assim, hoje eu decido. Só que isso Aí, você precisa Dayana, ter esse essa é para você, hein, conhecimento, Dayana? né? E a gente precisa ter esse autoconhecimento. Porque se a gente não tiver, a tendência é ladeira abaixo. Essa que é a verdade, né? Então, assim, eu acho que a proposta dessa live, né, das lives que têm sido feitas, é para isso, né? Trazer um despertamento para as pessoas, né? Gente, eu vou precisar cortar vocês porque a gente está com 2 minutos para as 7. E como a gente começou na hora certa, Vai eu não quero que a cair. Meg perca para poder botar gente. Bota eu e Gui Selmar como colaboradoras aí Sim. que a gente divulga. E quero deixar um convite aqui para vocês duas, né? A Andréia eu acho que não vai conseguir, não, porque ela está bem, mas de qualquer forma eu vou falar. Se vocês tiverem o tempo livre, né, na sexta-feira que vem, que é dia 31 de outubro, às Já está 18 agendado horas. para mim, 18 horas de sexta-feira. Isso. Mas aqui na conversa de vocês aí, vocês falando, me veio um tema aí que Guilherme falou e você reforçou, linguagens de amor. Vamos falar sobre linguagens de amor? Vamos. Porque tem muito exemplo, eu acho que é bem Bem legal interessante. isso. Tem muita mulher que não sabe o que é linguagem de amor, tem muito homem que não liga e que Sim. quer aprender. Então, acho que é bom Combinado, a que gente chamar trazer. sexta-feira que vem, 18 horas. Sim, sexta-feira eu tô aí, 18 horas. Tá Então, a bom. gente vai fazer um cardzinho sobre linguagens de amor, tá bom? Tá bom. Um beijo, boa gente. noite. Beijo. Obrigada. Tchau, obrigada. Gratidão aqui por vocês. Tchau. Tchau. Tchau.